Olá, sou Antônio Sola Rodá, abogado, investigador e autor da teoria significativa da imputação. Neste vídeo, quero falar-te não só como jurista, sino como alguém profundamente comprometido com a justiça, com a dignidade humana e com a defesa real dos direitos humanos. Quero invitar-te a reflexionar comigo sobre uma pergunta urgente. Por que seguimos aplicando categorias penais antidemocráticas que distorcionam a verdade da conduta humana e que ameaçam os princípios fundamentais do Estado de Direito? Em los próximos minutos, te apresentarei as bases, os princípios e as claves de uma teoria que não é simplesmente uma proposta acadêmica, sino uma ferramenta concreta, viva, para transformar a forma em que ensinamos, imputamos, denunciamos e juzgamos em direito penal. Prepara-te para um recorrido que desafia o arcaico, denuncia o inconstitucional e abre passo a um modelo técnico verificável e profundamente comprometido com o respeito a los direitos fundamentais. Que é a teoria significativa da imputação? Alguma vez te has perguntado por que seguimos aplicando categorias penais antidemocráticas? ¿Por que aceptamos o dolo eventual, uma ficção jurídica basada em presunções subjetivas, ambíguas e incompatíveis com a Constituição? É hora de romper com isso. É hora de reconstruir a imputação penal com técnica, verdade e justiça. E isso é exatamente o que quero apresentar-te nesta oportunidade. A teoria significativa da imputação parte de um reconhecimento essencial. Os elementos centrais da conduta humana já han sido estudiados durante siglos em forma de teorias individuais. Portanto, não se trata de reinventar a roda, sino de manejá-la com outro sentido, sem ontologismos, com rigor linguístico, normativo e constitucional. A teoria significativa opera com o que chamamos caracteres significativos da imputação penal. Fenômenos objetivos, verificáveis na conduta do agente infrator. São os seguintes: a vontade, o conhecimento, a previsibilidade eventual ou necessária, a aceitação, a indiferença, a não aceitação, o desconhecimento, a imprevisibilidade e a decisão. Todos estes elementos já han sido estudiados em outros contextos, em forma de teorias diversas. São estes caracteres os que estruturam a análise da conduta, substituindo suposições por sentido. E aqui é onde entra sua base teórica. A teoria significativa da imputação nasce da filosofia da linguagem ordinário de Ludwig Wittgenstein, que nos ensina que não há nada oculto em la conduta humana. De la teoria de la ação comunicativa de Jan Habermas, que sostiene que a ação é sempre uma interação mediada por símbolos, regida por normas reconhecidas intersubjetivamente, e que só pode compreender-se a partir do consenso comunicativo. E de la teoria de la ação significativa de Tomás Salvador Vives Antón, que sostiene que a ação não é o substrato de um sentido, sino o sentido de um substrato, obtenido mediante a interpretação. Assim, é possível dizer que nasce um modelo metodológico que privilegia a dimensão social do significado e de las regras como base para a interpretação da ação, alejando-se
de visões individualistas, subjetivistas ou puramente instrumentalistas. E isso marca toda a diferença. A partir desta base filosófica e metodológica, a teoria rompe com as categorias tradicionais del dolo e de la imprudência e propõe um novo modelo claro, objetivo, verificável e profundamente constitucional. A teoria significativa não é especulativa, é prática. Não parte da imaginação do juzgador, sino de critérios que podem ser analisados, reconstruídos e fundamentados em linguagem público. Ela reconhece 5 espécies de imputação, definidas segundo as disposições mentais da gente e o contexto fático da conduta. El dolo, quando a gente decide actuar com vontade de alcançar o resultado, tendo pleno conhecimento das circunstâncias e previsibilidade do resultado. A imprudência consciente gravíssima, quando a gente prevê o resultado acessório necessário, aceita sua ocorrência e decide actuar. A imprudência consciente grave, quando a gente, consciente do risco e com previsibilidade eventual do resultado, atua com indiferença, aunque não deseje o resultado. A imprudência consciente leve, quando a gente, consciente do risco e com previsibilidade eventual do resultado, rechaça o resultado previsto, pero decide actuar creyendo sinceramente que não ocorrerá. A imprudência inconsciente, quando a gente, sem conhecimento nem previsibilidade do resultado, atua de forma imprudente, resultando em la lesão ao bem jurídico. Esta classificação substitui ficções, elimina ambiguidades e otorga precisão à imputação penal. Quase não só como um exercício técnico, sino como uma necessidade ética, porque em um Estado democrático de direito não é aceitável que se condene alguém com base em presunções arbitrárias ou construções imaginárias. Vou apresentar-te agora o núcleo central da teoria, seu verdadeiro ponto neurálgico. Para definir corretamente a imputação, o juzgador deve responder a 7 quesitos significativos que estruturam a análise objetiva da conduta da gente, desde linguagem ordinário, simples e comum a todos no contexto fático. São eles. Primeiro, a gente actuou com vontade de obter o resultado produzido? Segundo, a gente tinha ou lhe era possível ter conhecimento do risco de sua conduta para o bem jurídico protegido? Terceiro quesito, a gente tinha ou lhe era possível ter previsibilidade do resultado danoso? Quarto, se a resposta ao terceiro quesito é positiva, se trata de uma previsibilidade necessária ou eventual. Quinto, a gente foi indiferente ao resultado previsto. 6. A gente aceitou o resultado previsto. E 7. A gente tomou livremente a decisão que ofendeu ao bem jurídico protegido. Estas perguntas não são subjetivas. Formam uma ferramenta concreta, o quadro de análise da conduta, para garantizar decisões penais objetivas, seguras, alinhadas com a Constituição e respeituosas dos direitos fundamentais. Abogados, magistrados, fiscais, professores e acadêmicos, a teoria significativa da imputação não é simplesmente outra proposta doutrinária, é uma reconstrução normativa. É um chamado ético e jurídico
a repensar nuestro derecho penal desde el respeto a la persona humana, desde el control racional del poder punitivo, desde la exigencia de justicia constitucional. No es necesario temer el cambio. Es necesario romper con lo arcaico y elegir el camino del rigor técnico, del control racional y de la justicia constitucional. Basta de seguir teorías y patrones que no se ajustan a un Estado democrático de derecho. Es hora de ensinar, juzgar y actuar con fidelidad a los derechos fundamentales, con base en el lenguaje de la Constitución y en la verdad de la conducta humana, respetando los derechos humanos. ¿Quieres entender mejor los fundamentos de la teoría significativa de la imputación? Entonces, acompáñame en las redes sociales. Suscríbete a mi canal en YouTube y adquiere mis libros. Los 3 principales son los siguientes: Breve Historia del Derecho Penal y de la Criminología, del primitivismo criminal a la era de las escuelas penales. Y el segundo, Dolo e Imprudencia, un viaje crítico por la historia de la imputación. Y el tercero, Fundamentos de la Teoría Significativa de la Imputación, que está en su segunda edición. Un nuevo concepto para el dolo y la imprudencia bajo la filosofía del lenguaje y la teoría de la acción significativa. Todos publicados por la editorial Boche en Barcelona, España. El enlace está en la descripción de este vídeo. Envía el enlace de este vídeo a un amigo o amiga que trabaje con derecho penal. Gracias por tu compañía. Hasta pronto y que tenga paz.